Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! A gente está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Prontos para dar um play nos seus estudos? Tudo bem por aí? Estou aqui com os nossos professores, Raoni e Breno, e hoje a gente vai falar sobre urbanização e moradia. Você já parou para pensar em como as cidades brasileiras cresceram tão rápido, mas nem sempre de forma planejada? Como é possível viver em uma cidade cheia de prédios, carros e tecnologia, mas ainda ter milhões de pessoas sem acesso à moradia digna? Neste episódio, a gente vai discutir os impactos da urbanização acelerada, os desafios enfrentados por quem mora em favelas ou ocupações irregulares. Eu diria até ocupações inusitadas. E o papel do Estado nas políticas habitacionais. Oi, meninos, como é que vocês estão? Oi, Madu, tudo bem? Tudo aí, certo galera? por aqui. Assunto forte e importante para a gente falar, né? Como sempre. Mas eu quero começar fazendo uma reflexão sobre crescimento. A gente fala de favela, e eu botei assim, ocupações irregulares aqui no meu texto, mas eu também já ouvi aqui uma ocupação bem diferente. A urbanização cresce e essas ocupações vão existindo. Por quê, Raoni? Eita, essa é a pergunta de Começamos milhões, bem, né? Começamos você sabe com que uma eu já pergunta de milhões. jogo a bola assim. Olha, as causas desse processo de ocupação desordenada das periferias urbanas, elas são muito múltiplas, né? A gente não pode atrelar isso a apenas um agente. Mas com certeza, se você me perguntasse qual é o principal responsável por essa ocupação, eu diria que é a especulação imobiliária, não é? Já que esse processo ele vai fazer com que empresas optem por lugares preferenciais para construir casas. E esses lugares preferenciais, onde geralmente estão os terrenos mais planos, mais centrais, mais próximos da infraestrutura de serviço, eles acabam sendo muito valorizados. Enquanto, por outro lado, as áreas periféricas, mais distantes das cidades e menos servidas por esses serviços, elas acabam sendo negligenciadas. Áreas, às vezes, de ocupação impróprias para ocupação, não é? Como é o caso, por exemplo, da beira dos rios, dos mangues, áreas de preservação permanente, morros. Essas são as áreas que, prioritariamente, sobram nesse processo de especulação imobiliária. E é ao longo desse processo que a gente vai ver a formação mesmo dessas favelas, dessas ocupações subnormais. Eu imagino alguém do outro lado da tela levantando a mão e dizendo: professor, o que é especulação imobiliária? Claro. Acabei de Né? ter essa mesma dúvida, Breno. Boa. O uso especulativo, ele diferencia do uso normal, corriqueiro, que a gente dá para um objeto, né? Por exemplo, essa caneca que está aqui na mesa, ela tem uma função, né? A gente usa ela para beber água, né? Então, estou fazendo uso da caneca para aquilo que ela foi pensada. Qual é a função de uma casa? Para morar. Morar. Perfeito. A função da casa é uma moradia. Só que a maioria das casas são construídas para se morar? Assim, em tese deveria, né? Na prática, não. É. A maioria das casas é construída para se lucrar, Ganhar dinheiro. não para morar. Exatamente. Perfeito. Percebe a diferença? Sim. Então, se eu estivesse comprando essas canecas aqui para lucrar, ela não estaria cheia d'água. Eu teria guardado agora no armazém, esperando alguém pagar o que eu tô cobrando por ela. Isso é uso especulativo. É isso que diferencia um uso corriqueiro de um uso especulativo. Ou Quando eu seja, faço... ele não executa a função que ela é feita para executar. Né? Perfeito. A maioria das casas são construídas nas nossas cidades hoje, que tem uso especulativo, porque elas não são feitas necessariamente para se morar. Elas são feitas prioritariamente para que a empresa que as construiu obtenha lucro. Se através da obtenção desse lucro uma pessoa vai morar lá, ótimo. Mas se essa empresa obtiver lucro e ainda assim ninguém morar lá, isso é um problema? Para a empresa? Tu fala de casa, mas também acontece muito com terreno, né? Sim, Terreno, sim, com fazendas, então existe até... o governo consegue fazer cobranças maiores para áreas improdutivas, né? Que está sofrendo ali uma grande especulação, então você tem uma grande porção de terra ali que não está servindo absolutamente para nada, né? Eu diria que deveria sim, Breno, isso deveria ser uma prioridade, inclusive, que a gente passasse leis que tornassem mais duras as taxações, sobretudo, dos terrenos improdutivos e não utilizados. É claro que a gente tem uma preocupação sobre a criação de mais impostos num país como o nosso, que já tem impostos muito elevados, mas é necessário entender a diferença desse tipo de imposto que está sendo defendido aqui. O que a gente está defendendo é a ideia de que tudo bem que você tenha bens, mas você precisa
dar um uso a eles. Não é possível que a gente tenha empresas que colecionam imóveis, terrenos, terras totalmente improdutivos, enquanto a gente tem no nosso país milhares de pessoas que não têm acesso à casa, que não têm uma terra para produzir. Eu já estou falando de um outro uso da terra, que não é para o podcast de hoje. Hoje a gente está focando mais. Mas é importante a gente pensar nessas nessas moradias, né? Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, sobre esses memes que a gente vê na internet. Eu tenho certeza que é uma linguagem bem perto de vocês aí que estão vendo e ouvindo a gente, que é: eu nasci em tal ano, eu deveria ter juntado dinheiro quando eu tinha 2 anos de idade para comprar meu imóvel, porque agora está muito mais difícil do que era para os meus pais, por exemplo. Exatamente. Né? É exatamente isso que a gente estava querendo falar, né? Hoje tá meu pai com 20 e poucos anos de idade, já tinha família, casa e carro. Isso aí. Com 20 e poucos anos, tem família, casa. E outra coisa, viu? Casa própria. E não era funcionário público ali lutando, sabe? Não era empresário, não. Mas as coisas estão bem diferentes. Esse ponto que você levanta, Breno, é muito interessante, porque tudo bem, ele tinha casa, carro e tal, mas ele era mais produtivo do que nós somos hoje? É um ponto, né? As reflexões que fica a gente fazendo assim. E eu não sei se é só eu que fico fazendo assim, mas vai dando uma tristeza, você vai afundando assim na cadeira. Parece que a gente tá trabalhando cada vez mais. A gente ganhando menos. Ganhando menos e se cansando muito mais por causa desse excesso de pressões, de comparações, de trabalho que dorme e acorda com a gente, né? Eu sempre falo isso, eu acho que é a 5ª vez que eu falo aqui no podcast, a gente dorme com o nosso patrão, né? Isso causa cansaço. Então a gente tá vivendo mais cansado e parece que a gente tá patinando, não consegue fazer aquilo que os meus pais fizeram. Né? Mas isso que é controverso, né? A gente tá trabalhando mais, tendo menos dinheiro e conseguindo comprar menos. Perfeito. Não é que... A minha história é muito parecida com a do Breno, né? Não é que meu pai trabalhou pouco. Meu pai, com certeza, foi um cara que trabalhou pra caramba na vida também. Mas veja, em algum momento da vida dele, como editor de imagem, como editor de vídeo, ele conseguiu comprar uma casa com o trabalho de uma eleição. Trabalhou ao longo de uma eleição, editando vídeos, e isso era suficiente para que ele adquirisse a casa onde até hoje vive a minha mãe. Você já pensou conseguir fazer esse dinheiro em 4, 5 meses de uma casa hoje no Brasil? Uma campanha eleitoral, né? É uma dimensão completamente diferente. O que aconteceu é que acho que a inflação comeu boa parte do nosso poder de compra. Com certeza. E os salários, em geral, não acompanharam isso. Principalmente para um bem como casas. Uma vez que as nossas cidades também se tornaram muito grandes, muito lotadas. Gente, a gente tá falando do Brasil. Esse país tem cidades com 11 milhões de habitantes. Você imagina a demanda e a pressão que essas pessoas exercem sobre o mercado imobiliário. Então, chega a ser quase que óbvio que isso vai pressionar e vai dificultar o acesso a casas. É óbvio que existem também soluções para esse processo, mas acho que a gente precisa conversar mais um pouquinho. Precisa conversar mais um pouquinho. Fico pensando na questão do que leva superlotar uma cidade, né? São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades superlotadas no nosso país. O que é que acontece? E aí você vai poder me dizer melhor. Aliás, vocês vão poder me dizer melhor. As pessoas saem da zona rural, vão rumo às cidades em busca de melhores condições, chegam lá, não tem essas condições para todo mundo, porque há uma superlotação, e aí o que é que acontece? Favelas. Condições, né? de moradia ruins. Imagina o planejamento. Você tem uma cidade e é óbvio que ela cresce, as pessoas têm filhos e a cidade vai crescendo. Mas uma coisa é chegar uma criança recém-nascida numa cidade saindo de uma maternidade. Quando essa criança sai, ela não necessariamente precisa de uma casa, né? Ela vai morar na casa dos pais, ela vai andar no carro dos pais e, eventualmente, aos 18 anos, ela vai começar a ter objetivos um pouco maiores, ter uma casa, ter um carro, ter um trabalho. Agora, quando essa pessoa vem do campo para a cidade, ela pode esperar 18 anos? Não, quando ela vem do campo para a cidade, imaginando a vinda de uma pessoa adulta, ela chega já com a necessidade de adquirir um trabalho, uma moradia, meios que sustentem sua família, um meio de transporte, e tudo isso acaba fazendo que a cidade se torne muito mais cara. O processo que ocorreu no Brasil, no entanto, foi um processo, infelizmente, carente em algo fundamental, que é planejamento, dentre outras coisas, por essa razão. Pelo fato de que a gente teve não um crescimento nativo, vegetativo, né, um crescimento realmente das cidades pelo número de nascimentos, mas a gente teve um crescimento em função das migrações, violentas ondas de migração que a gente teve, principalmente
a partir da década de 50 e que fizeram com que milhares de pessoas saíssem de cidades menores ou de zonas rurais propriamente ditas para morar principalmente nas capitais e nas maiores cidades desse país. E os impactos estão aí, né? A gente vê que, infelizmente, a qualidade de vida em boa parte das nossas cidades está cada vez mais degradada por razões múltiplas, mas também pelo fato de que as cidades incharam numa velocidade tremenda. E, obviamente, se não há emprego para todas essas pessoas, se não há moradia para todas essas pessoas, o que é que a gente acaba tendo? Subempregos, submoradias, favelização, macrocefalia urbana, que é o inchaço dessa periferia urbana, infelizmente com domicílios cada vez piores, não é? E o custo das casas, da cidade, da moradia, ficando cada vez mais caro. Eu penso só em desigualdade social, a crescente da desigualdade social, principalmente num país como o nosso, você falou muito bem, falta de planejamento. E aí vem alguns movimentos sociais, a gente vê muito forte, né? Gritando e pedindo, logicamente, por melhores condições, e a gente também vê alguns programas sociais. Eles são, na visão de vocês, paliativos, são remédios para essa situação? Deixa eu fazer uma breve interrupção aqui, Certo. Madu, que o Rony estava falando sobre essa expansão, né, brasileira, e na minha época de escola eu lembro que a urbanização brasileira ela foi acelerada e desorganizada, Perfeito. né, por isso que cria Isso. esse inchaço, né, essa macrocefalia que foi falado. E aí, para a gente entrar no tema da Madu, como que a gente compara isso com, por exemplo, países desenvolvidos, né? Qual a característica da urbanização desses países, digamos assim, de primeiro mundo? Como é que a gente compara com a do Brasil? Excelente pergunta. Excelente. Há uma diferença crucial quando a gente olha para os países desenvolvidos e compara com o Brasil. É que esses países tiveram o desenvolvimento das suas cidades paralelamente ao seu desenvolvimento industrial. Só que quando a gente fala de países de primeiro mundo, países desenvolvidos, a gente está falando essencialmente de um grupo de países que se industrializou muito antes do Brasil. Então perceba, eles tiveram muito mais tempo para se acostumar com esse processo. E veja, eu não estou dizendo com isso que a urbanização deles foi perfeita, foi Até porque não deve maravilhosa. existir, né? Uhum. Não, perfeição não existe, né? Uhum. Mas a de muitos países europeus foi terrível, né? A Europa tem questões severas, tinha, né? Questões severas, sobretudo com saneamento básico, Uhum. a época em que se formaram suas primeiras cidades, que eram gravíssimas, que hoje já estão parcialmente superadas, principalmente no contexto de pós-guerra. Mas, de novo, eles tiveram para isso muito mais tempo, gente, porque eles começam a se industrializar lá no século XVIII. A gente começa com pelo menos um século de atraso. E extremamente muita rápido, coisa, viu? e aí Perfeito. começam essas mudanças de cidade muito rápidas, e aí não tem tempo para essa organização. Deixa eu Interessante só isso. fazer uma pergunta dentro da pergunta, Claro. que foi no período Getúlio, Juscelino, 50 anos e 5, nesse período que a gente vê o Brasil acelerar esse processo? Perfeitamente. Essa É? política foi importantíssima, porque Sim. ela, por exemplo, promoveu a construção de Brasília, com o objetivo de interiorizar o Brasil, que a gente pode dizer que foi uma vitória parcial, né? Porque essa Sim. interiorização nunca foi plena, a gente continua tendo uma população muito concentrada ainda na faixa litorânea, Uhum. nessas cidades, sobretudo das capitais litorâneas, mas esse processo interligou o Brasil com estradas que foram fundamentais principalmente para que muitos desses habitantes abandonassem o seu interior e fossem para aquelas cidades, inclusive do litoral, inclusive a própria Brasília, que figura como a terceira maior cidade do país. Então a gente tem, sim, contingentes populacionais gigantescos, né, nessas cidades que começaram a se desenvolver, sobretudo nesse contexto da década de 50. Perfeito. Voltando para aquele teu tópico, Manu, desculpa Não, interromper a tranquilo. ordem. Eu vou É porque voltar eu tava para com ele. isso na mente, senão eu Fica acabaria... tranquilo. Eu vou voltar para ele já, porque a gente vai conversando, as coisas Vai vão surgindo correndo, coisa. vão surgindo outras. E aí, eu ouvindo agora a Raoni, estou pensando muito em questão de moradia no geral. Como é o lugar que essas famílias se instalam perifericamente? Meio ambiente é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Saneamento básico, né? Que fica Uhum. muito. A gente Fica aquém, né? Fica aquém, justamente. É. E também eu gostaria de pensar e entender fisicamente o que é que acontece, por exemplo, numa região, em torno como essa, por exemplo, ilhas de calor. Como é que a gente Uhum. sente esse reflexo do meio Boa. ambiente em torno de cidades e de periferias? Boa. O que acontece? Essa urbanização que a gente vive, ela traz problemas gigantes que a gente já sabe, como, enfim, trânsito, aquele velho problema que a gente já sabe das grandes cidades, né? Perfeito. Mas alguns problemas que a gente consegue encontrar, puxando para o lado da física, um deles é a ilha de calor, que o concreto
digamos assim, né, o concreto e o asfalto, ele esquenta muito rápido, mas ele também esfria muito rápido, né? Se você chegar assim numa cidade bem quente, num dia bem quente, coloca a mão no asfalto e coloca a mão numa árvore. Você vai ver a diferença gritantemente, tá? Porque a árvore, claro, por ser orgânica, tem muita água ali, e eu vou falar já já, a água é completamente diferente disso. Então o concreto ele esquenta muito rápido. Então o que é que acontece? Imagina toda aquela área concretada, né? Prédios e mais prédios e o asfalto. Então a gente vai ter ali uma concentração muito grande de calor, fazendo com que a temperatura se eleve acima da média, concentrando ali uma região que é mais complicada de se viver. Então isso é conhecido como ilhas de calor. Só que esse fato de o concreto esquentar muito rápido, esfriar muito rápido, na física a gente chama isso de calor específico. Então, cada materialzinho tem um calor específico. Quanto maior for o calor específico, mais difícil é de variar a temperatura. Então, por exemplo, o concreto ele tem um calor específico super baixo. Então, ele esquenta muito rápido e ele esfria muito rápido. Aí, o que acontece? Quando ele esfria muito rápido também, a gente gera um outro problema chamado de inversão térmica. E aí o que acontece? De maneira geral, o ar quente, tá? Ele é menos denso. E tudo que é menos denso sobe. Então a gente tem as correntes convectivas na atmosfera que fazem muito bem. Então a gente tem o ar quente menos denso sobe, em cima ele está mais frio, acaba descendo, e a gente tem esse movimento cíclico do ar. Quando a gente tem o concreto resfriando muito rapidamente, a gente vai criar uma região intermediária de ar quente entre duas camadas de ar frio. E aí gera-se um problema grande, porque eu não vou conseguir fazer as correntes de convecção, porque eu tenho o ar frio embaixo do ar quente. E aí a gente não vai ter as correntes de convecção e a gente vai ter uma região ali extremamente concentrada de poluentes. Porque essas correntes convectivas, elas ajudam a levar a poluição para cima, tá? Então, espalhar essa poluição. E quando a gente não tem esse movimento dessa convecção, a gente vai ter uma região ali extremamente concentrada com poluentes, aumentando, claro, os índices de problemas respiratórios. Eu, por exemplo, sou uma criatura que desde criança tenho problemas respiratórios. E eu tive na cidade de São Paulo e peguei uma inversão térmica gigante lá, gigante. E em uma semana eu precisei ir ao hospital. Eu não estava conseguindo respirar, e estava numa época muito fria. E aí você vê como se fosse assim aquela camada de névoa, assim, sabe? Parece uma névoa, você não sabe se é nuvem, se é névoa, mas ali é um monte de poluentes, fuligem, um monte de coisa. Poluição, né? Então eu sabia que estava passando por uma região ali de inversão térmica e isso me prejudicou bastante. Então, isso já apareceu na prova de física e a palavra-chave aqui para você matar uma questão de inversão térmica, gente, são as correntes de convecção, tá? Então lembra disso, o ar quente sobe, o ar frio desce, se isso se inverter, a gente não tem mais essas correntes de convecção e aí esses problemas vão surgir. Essa fuligem que o Breno descreve, a gente chama bastante na geografia de smog, tá? Essa mistura de poeira, de fuligem, que é típica das cidades. E o caso de São Paulo tem uma chance enorme de aparecer na prova, porque é onde você realmente tem esse fenômeno com muita frequência. Lembra que São Paulo, além dessa temperatura baixa causada pelo concreto, né, espalhado pela cidade, numa mancha urbana gigantesca, como é o caso de São Paulo está cercado por serras. Então isso facilita ainda mais o processo, porque essas serras trazem esse ar frio de cima para baixo, esse ar frio denso fica preso ali na cidade de São Paulo, formando esse tampão que o Breno muito bem descreveu aqui pra gente. A gente tem um problema social, ambiental e de saúde. Você que está acompanhando a gente, sempre te lembro que os temas que a gente traz aqui é para te ajudar na tua redação, na tua prova, e são temas interdisciplinares que passam por geografia, passam por física, por história. Deixa eu te lembrar uma coisa bem importante nesse tema, que moradia é direito básico e está na Constituição. Mas nem todo mundo tem direito, artigo né? Artigo 5º da Constituição, hein? Isso, Breno, muito obrigada. E aí eu tenho um dado para você, preste atenção. Cerca de 41% dos domicílios no país apresentam algum tipo de inadequação. É o que a gente está falando aqui. Como falta de saneamento, banheiro exclusivo, coleta de lixo ou insegurança pública. Esses são alguns dos muitos problemas. E aí eu vou retomar minha pergunta. Movimentos sociais surgem para, de fato, as pessoas estão gritando e pedindo para morar.
para ter dignidade ao morar. Nesse pedido surgem alguns programas, né, como Minha Casa Minha Vida, programas do governo para melhorar. Mas será que melhora? É difícil porque, na verdade, todos esses projetos que são pensados para melhorar, para diminuir um pouco o ímpeto dessa especulação imobiliária nas nossas cidades, eles são feitos por via de mercado. Então, não é como se a gente estivesse promovendo um grande rompimento com tudo aquilo que está posto. O que a gente tenta fazer é fornecer modalidades de financiamento por vias estatais, né? De endividar as pessoas para que elas consigam comprar um domicílio ainda que a preços mais baixos, com subsídios, ou seja, com o Estado pagando uma parte desse imóvel para você. Mas, veja, isso não ataca a raiz do problema que a gente apontava logo no início da nossa aula. Uma das raízes desse problema é a especulação imobiliária. E se a gente não resolve esse problema, ainda que programas como esse, o Minha Casa Minha Vida, qualquer outro programa de cunho social, de acesso a casas, você vai voltar mais cedo ou mais tarde a ter esse problema. E outra coisa que a gente precisa pontuar é que esse problema no Brasil é gigantesco, né? A gente está falando de números que podem chegar talvez a 6 milhões de domicílios. É isso que a gente precisaria para sanar o déficit imobiliário no Brasil. Outro número igualmente assustador é o fato de que possivelmente a gente tem mais de 10 milhões de domicílios desocupados. Então, a solução parece simples, né? A gente simplesmente ocupa esses domicílios com as pessoas que precisam de casas. Mas imaginar isso num país desigual como o Brasil, num país que está de joelhos aos interesses, sobretudo, dos grandes grupos empresariais, é quase impossível, né? Porque, de novo, a gente falou há pouco sobre o mundo lá fora. Lá fora eles conseguem, alguns países conseguem, né? A gente olha para países como a Finlândia, onde o déficit é praticamente zero de domicílios, não há pessoas morando na rua, mas são escalas completamente diferentes, né? A gente está falando de países que, em muitos casos, não têm populações nem comparáveis à de São Paulo. Exato. Como Você é que eu resolvo 11 isso? milhões de habitantes, isso é muito maior do que muitos países da Europa, né? Perfeito. Como é que eu resolvo isso? Nossa, gente, são tantos dados que são inacreditáveis a gente pensar. Porque a gente está falando de moradias com péssimas condições. Mas tem gente que sequer consegue morar. E aí o que acontece? Muita gente na rua, muita gente em situação de rua. Outro dado, população em situação de rua cresceu cerca de 935%. Olha gente, isso. 935%. O que é isso em número, Madu? 21.934 pessoas até agosto de 2023 estavam na rua, ou ainda estão. A gente não sabe o que acontece com essas pessoas que estão em situação de rua, que tipo de programa tira elas de lá, que tipo de eficiência governamental a gente tem para que essas pessoas tenham dignidade. Eu vou levantar uma bola aqui para vocês depois cortarem. Eu tenho um ponto de vista sobre essa questão do governo assistencialista, sabe? Sobre os programas sociais que a gente está falando, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Como o Raoni bem falou aqui, isso não vai atacar as raízes do problema. Mas o Brasil tem uma dívida com diversas áreas da nossa população. Tem uma dívida com a questão indígena, com os negros, com as pessoas mais pobres. Então, esse assistencialismo, ele não vai atacar a raiz do problema. Mas o que acontece? Esses programas poderiam ser efetivados, né? Eles poderiam estar em jogo enquanto se resolve, aí sim, a raiz do problema. Então tem gente que é contra e fala, não, cota não. Tá, beleza, mas e aí? Né? Então, por exemplo, há dados de que a quantidade de negros nas universidades públicas não está no nível comparado à população, comparado à faixa etária, não. Enfim, a porcentagem de brancos, da composição nunca bate, não tá igual, né? Então isso é uma dívida histórica que a gente tem, tudo que acontece no nosso país. Então, a gente precisa fazer esses programas, mas também não só os programas, né? Mas atacar as raízes do problema. Perfeito, Breno. Essa é uma dificuldade assim que a gente tem muito grande, porque não existe para o Brasil plano nacional, né? Não é como se a gente tivesse um plano de longa data que fosse sobreviver, inclusive, à alternância dos governos para resolver esses problemas. Porque, veja, o Breno levantou uma questão, né? Eventualmente tangente ao tema, mas rapidinho. A questão racial do Brasil não está nos planos nacionais
e não pode ser resolvida ao longo de um governo, eventualmente de uma presidência ou de um governo Não é um estadual. governo que Não é um vai mudar governo. Em isso. 4 anos. Isso jamais será resolvido dessa forma. Então a gente precisaria planejar soluções para que esses problemas fossem efetivamente atacados a longo prazo, para que aí efetivamente a gente tenha mais pessoas como eu ocupando espaço de poder, inclusive, na sociedade. Eu não acho que seja um tema tangenciado ao nosso, não, viu? Porque a falta Não, de é moradia, com certeza, Atinge ataca Claro. prioritariamente pessoas sem sombra de de dúvidas. grupos minoritários, com certeza. certeza. É só você olhar para as ruas, olhar para as situações das pessoas que estão, principalmente em zonas periféricas, que você vai enxergar a desigualdade gritando. Outro dado, Madu, que conversa muito com o que tu colocou há pouco, é que o número de pessoas sem casa, infelizmente, aumentou muito no contexto pós-pandemia, né? Durante a pandemia do Covid, o governo e a justiça, principalmente, atuaram para proibir que as pessoas que estivessem devendo fossem expulsas das suas casas. Afinal de contas, é uma situação muito cruel, né? Que a gente expulse pessoas de casas num contexto pandêmico em que todo mundo estava obrigado a ficar trancado, em que muitas pessoas perderam seus salários, principalmente aquelas que trabalhavam na informalidade. E, no entanto, quando isso arrefeceu, quando as pessoas puderam efetivamente cobrar e promover remoção dessas pessoas, o número de pessoas morando na rua aumentou muito. E para você ver o tamanho desse desafio, eu acho que é importante pontuar isso, a questão de submoradia e de pessoas morando na rua não é um problema exclusivamente brasileiro e não é um problema exclusivo dos países subdesenvolvidos, tá? A gente pode pontuar, por exemplo, os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo do ponto de vista econômico, ainda convive com déficit de moradia da ordem de 2,5 milhões de casas. Como é? Olha isso. Pessoas nos Estados Unidos que hoje moram dentro de carros ou moram nas ruas, porque simplesmente não tem condição de comprar uma casa, né? Mesmo que você tenha, de novo, o país mais desenvolvido do mundo do ponto de vista econômico. Mesmo esses países vivem essa dificuldade. Então isso é importante para a gente lembrar que o mundo desenvolvido não é exatamente um paraíso, né? Muito longe disso. É o que o Breno estava dizendo, né? Não chega a ser perfeito, não existe essa Não tem essa perfeição. A perfeição. gente fica tentando buscar. Seria o problema do Brasil? Por isso que é importante também a gente falar de como é lá fora, para fazer um comparativo do que acontece aqui. Breno, ainda contigo, acontecem algumas coisas inusitadas também lá fora para morar, né? Que tipo de coisas inusitadas são essas? Conta pra gente. A gente tem o famoso iglu. Gente, parece contraintuitivo, tá? Mas o gelo, ele é um excelente isolante térmico, tá? Então, por exemplo, o iglu são casas ou moradias, tá? Feitas completamente de gelo, as paredes são feitas de gelo. E como o gelo é um isolante térmico, a temperatura, a diferença de temperatura entre a parte de fora do iglu e da parte de dentro, ela se mantém. Porque calor, tá? Lembrando que um isolante térmico ou um mau condutor térmico dificulta a troca de calor, então você vai ter uma maior concentração, uma temperatura mais agradável ali dentro do iglu. E isso é bem contraintuitivo, né? Porque a gente fala, pô, paredes de gelo vai fazer com que a casa fique bastante gelada, mas isso não vai acontecer, tá? Então, por exemplo, se você tiver um ambiente bem frio, vamos imaginar menos 20 graus Celsius fora desse iglu, a gente consegue ali uma temperatura dentro do iglu aproximadamente de 0 assim, graus aonde Celsius. que é isso, hein? Aí eu fico pensando no tem. esquimó, olhando pra isso, dizendo assim, tá muito frio, já sei, eu vou construir uma casa de gelo. Uma vai dar casa certo. de gelo, pois é. E aí já apareceram questões perguntando por que esse conforto térmico pode existir, tá? Então lembre-se, o gelo é um mau condutor de calor. Então, por exemplo, não vai haver, ou vai haver, né, pouca troca de calor entre a parte interna do ambiente e a parte externa, então ali dentro vai ficar confortável. Ô, Breno, sabe onde é que você vê essa situação? Talvez até mais fácil do que achar um iglu. É na geladeira. Quando a geladeira tá quebrada, Desculpa. mais fácil do que achar. É mais fácil. Realmente, a gente bem mais não vai fácil, né, achar cara? um iglu. Uma geladeira quebrada é mais fácil. Se a geladeira Deus. quebra e o termômetro não tá funcionando adequadamente, ela começa a congelar, né? A Frost Free, pelo menos, não deveria, mas ela começa a congelar. Se aquela camada de gelo ela cobre o termômetro, ela entra no efeito bola de neve, né? De novo, com o perdão do trocadilho. Porque ela vai começar a congelar cada vez mais, porque ela não tá sequer lendo adequadamente a temperatura da geladeira. Só piora. Bola de neve, iglu. Boa, iglu. Onde é que tem esses iglus aí? Há regiões bem frias. Por exemplo, a gente pode citar No o extremo Alasca. norte. Extremo norte ou extremo sul. É só bem pra eu saber, comum. pra eu não ir. Não. É bem comum de se encontrar. E um outro caso, que eu acredito que aí sim é mais fácil do que se encontrar em iglu,
Por exemplo, o fato, e aí eu não sei se vocês já tiveram raiva com isso, eu já tive muito, a água começa a congelar por cima. Então você pega a bandejinha de gelo, coloca no freezer. Aí você fala, eita, já deve ter feito. Aí quando você, né, aí você vê que tá congelado, mas quando você quebra a Só bandeja, água. tá cheio de água dentro, tá? Ah, Então, por incrível que pareça, o fato de a água congelar por cima mostra que ela é também um mau condutor de calor, porque o que vai acontecer? Ela congelou ali em cima, só que para ela congelar aqui embaixo, eu vou precisar ter troca de calor. Então, essa água que está aqui, ela precisa continuar perdendo calor, mas foi formada uma camada de gelo, como a gente já sabe, o gelo é um mau condutor de calor, vai dificultar essa troca de calor, e aí você vai ter uma água concentrada ali no todo dia eu meio. aprendo aqui, viu? Isso dá um podcast à parte, mas eu vou soltar só essa. Lá vem. Se a água não se comportasse assim, talvez a vida na Terra não existisse. Raoni, você levantou uma bola super A gente... importante. Que eu vivo falando isso. O fato de. Porque isso acontece porque a água é anômala. Ela tem um comportamento diferente entre 0 e 4 graus Celsius, tá? E esse fato dela ser anômala, junto com o fato dela ser uma má condutora de calor, faz com que ela acaba congelando em cima. Se não fosse assim, Madu, a água congelaria uniformemente, matando toda a vida, por exemplo, aquática em regiões muito Nos frias. períodos da glaciação também. Então, Por isso que fica só aquela capinha Aquela lá capazinha embaixo, em a gente cima. vê os Isso, peixinhos. exatamente. Gente, vamos sair do Iglu, por favor. Bora. Vamos sair que a gente já foi demais. Quando eu estava falando sobre inversão térmica e ilhas de calor, eu anotei um dado aqui, mas eu esqueci de Por falar para favor. vocês, que pode ser até uma proposta de intervenção, né, na sua redação, que já tem projetos urbanos de trocar áreas concretadas. E aí lembra, o concreto ele esquenta muito rápido, ele esfria muito rápido, por isso que as cidades ficam muito quentes, tá? O concreto tem um baixo calor específico, então lembra, baixo calor específico esquenta rápido, esfria rápido, tá? E aí trocar áreas concretadas que não têm utilização nenhuma por áreas alagadas. Então trocar concreto por água. Simples. Então, aonde tem concreto que não serve, claro, de passarela para pedestres ou estacionamento de veículos, enfim, aonde tem concreto que não está sendo utilizado, trocar por áreas alagadas. Já tem cálculos de engenheiros aí, tá? E isso caiu na prova do Enem há 2 anos atrás, pedindo para que a gente calculasse essa diferença de temperatura, tá? Para uma mesma área, né? Para uma mesma incidência solar, a gente consegue alguns graus de diferença. E, gente, parece que é pouco, tá? Mas de 26 para 30 dá uma diferença gigante. Faz uma diferença enorme no conforto térmico. Demais. Um grau a gente já muda bastante, né? Eu ia complementar dizendo que nem precisa necessariamente formar espelho d'água, lâmina d'água. Se você simplesmente substitui o asfalto por solo poroso, você já consegue ter um ganho significativo. Mais do que isso, se você substituir essas áreas onde hoje a gente tem grandes áreas impermeáveis com asfalto, com concreto, por praças, por áreas verdes, você com certeza consegue fornecer um conforto térmico muito melhor. A gente tem, inclusive, no Brasil, a Curitiba, né? Foi uma cidade que conseguiu passar por uma transformação significativa, reduzindo bastante a temperatura e aumentando o conforto térmico das pessoas, essencialmente através da construção de praças, parques, promoção de parcerias público-privadas para que as pessoas transformassem terrenos baldios, casas abandonadas em áreas verdes, em troca de isenção fiscal. Então, olha aí, um bom projeto que consegue efetivamente trazer para a gente um conforto um pouco maior nas cidades. E aí, lembrando que, só um minuto, Madu, que a gente tá falando da água, porque a água ela demora muito para esquentar. Tá? Então, por exemplo, você tá ali meio-dia e você tem uma área alagada, pode estar o solzão. Se fosse concreto, você não conseguiria nem pisar em cima. Mas a água não. Então, por incrível que pareça, qual é o melhor horário para você tomar banho de piscina? Finalzinho da tarde. Por quê? Porque a água passou o dia todinho esquentando. Então, o banho de mar ou banho de piscina com a temperatura mais agradável no finalzinho da tarde. Né? E no comecinho da manhã, o que acontece? Ela passou a noite todinha esfriando, e aí de manhãzinho, cedinho, 8 horas da manhã, tá um gelo danado. Tá? Então guarda essa informação. A água, ela tem um alto calor específico e por isso ela demora bastante para esquentar. Nada de deixar o podcast, que agora você está ouvindo ao vivo, 4h30, nada de ir para a piscina não, que não acabou não. Ainda vamos seguir aqui. A piscina tá gelada, hein? A gente sempre fala de tecnologia aqui como solução para muita coisa. E não só como solução, mas que tem acontecido, né? Para um país se desenvolver, o que a gente tem visto é a inserção de muita tecnologia. A gente pode melhorar essa situação com cidades inteligentes, por exemplo?
Sim, planejar cidades inteligentes e trazer tecnologias para elas podem com certeza melhorar muitos dos nossos indicadores. Ainda assim, para que a gente promova uma efetiva transformação, de novo, atacando as raízes desses problemas nas cidades, a gente precisa ir além, né? Porque, por exemplo, ainda que eu consiga, com tecnologia de cidades inteligentes, melhorar o fluxo de transporte do centro para a periferia, quando eu olho para grandes cidades, grandes contingentes de trabalhadores, isso ainda mantém-se como um grande desafio. É por isso que eu preciso, por exemplo, promover uma revitalização das áreas centrais, Madu. Isso é muito importante. Isso faz parte de termos cidades inteligentes. Cidades inteligentes passam antes de qualquer coisa, mais do que as tecnologias que a gente vai introduzir, numa tecnologia que a gente já conhece há muitos anos, que é o velho e bom planejamento urbano, que vai Perfeito. dizer como e onde a gente deve distribuir as atividades. Hoje a gente tem visto um problema seríssimo nas nossas grandes cidades e médias cidades, que é a forma como o centro das cidades tem sido cada vez mais abandonado. Uma área que já foi o coração da convergência urbana, né? E você consegue observar isso muito pela imponência das construções que existem, provavelmente, na sua cidade aí do outro lado. Mas hoje a gente associa o centro ao quê? A um ambiente de marginalização, de abandono, Isso. de abuso de drogas, né? E a gente precisa ir no outro sentido. A gente precisa promover uma reocupação desse espaço, uma revalorização desse espaço, trazendo possivelmente boa parte dessa força de trabalho que está fazendo longos deslocamentos do centro para a periferia cotidianamente, perdendo horas, lotando o transporte, quando essa pessoa podia, por exemplo, morar nessa região mais central. Por isso que essa revitalização ela é extremamente importante para que a gente pense efetivamente soluções. Perfeito, porque por inteligente a gente pensa muito em tecnologia, né? Mas eu te vi falando muito sobre praças, né? Plantar mais, cuidar do meio ambiente, tudo isso também é moradia, mesmo estando fora de casa, né? Moradia diz respeito ao entorno, à sua cidade, o lugar que você vive. A gente está falando de asfalto, de trânsito, tudo isso é morar bem. Mas para você ver, Madu, como essa é uma questão complicada, né? A gente está falando sobre como praças e revitalização desses espaços, inclusive centrais, é fundamental. E é claro que isso deve ser fundamental, deve ser alvo de uma forte luta da gente. Mas sabe o que geralmente acontece? É que quando a gente revaloriza uma área, ela rapidamente passa por um processo que a gente chama de gentrificação. Um processo que é, inclusive, enorme nas humanidades. Você deve levar esse conceito para a sua prova do Enem. A gentrificação consiste num processo de substituição das populações que moram em determinados locais, ao passo que eles são valorizados, né? Por exemplo, certamente na maioria das cidades Como se fosse a costeiras... perda dos nativos? Sim, Os sim, aqueles moradores que locais originalmente morariam naquela região. Entendi. A gente pode estar em casos, né? Vamos falar, por exemplo, Eu no Rio nunca de tinha ouvido falar Janeiro, dessa palavra. da também favela não. da Maré. A favela da Maré é uma favela que passou por um processo severo de gentrificação. Por quê? Porque ela passou a ganhar olhar de turistas, porque é um morro que tem uma vista bonita para as praias do Rio, Privilegiada. e aí começou-se a construir alguns espaços Uhum. gourmetizados, bons Aí os moradores restaurantes. locais não conseguem mais acompanhar aquele estilo de vida Perfeito. mais caro, digamos assim, Gente, né? que interessante. A Eu mesma também nunca coisa tinha ouvido acontece em cidades falar. costeiras. Cidades costeiras, geralmente, qual é a formação? Cidades costeiras geralmente têm em sua costa uma vila de pescadores. Pescadores, isso. E era exatamente o exemplo que eu ia falar. Onde estão os pescadores das vilas hoje? Eles ainda estão nessas áreas costeiras? Não, na Não. maioria das cidades eles foram expulsos, venderam terrenos a preços baixíssimos. Acredito, porque, bom, certamente para essas pessoas pode parecer muito dinheiro, mas quanto vale um terreno na beira da praia hoje numa capital no Brasil? Nossa, Uma deve ter fortuna, uma fortuna. triplicado de valor. E aí, um terreno onde você tinha um pescador, agora você tem um prédio eventualmente de 30, 40, 50 andares. Você imagina o tanto que você conseguiu reproduzir aquele terreno. Isso é gentrificação. Isso vem ao passo que a gente vê essa valorização, né? Em N situações, nessas faixas costeiras do Rio de Janeiro. A gente viu a região portuária do Rio de Janeiro, Sim. com a construção do Museu do Amanhã, também vivenciando um processo parecido. Então a gente tem N situações onde esse processo de gentrificação ocorre, e por vezes de forma violenta, né, com a expulsão mesmo dessas populações dessas áreas centrais. Achei muito interessante você falar sobre esse assunto, Raoni, porque eu estava pensando aqui em alguns períodos que foram violentos com a população. Um período que eu me recordo, que eu acho que você deve se recordar também, foi durante a Copa do Mundo de 2014, né? A gente boa. sediou a Copa do Mundo aqui
no Brasil, e foi uma loucura para levantar estádios e tirar pessoas de onde elas estavam, e restaurantes, e melhorias de mobilidade urbana. O que foi aquilo? Só tem um problema, né? O evento esportivo passa e que legado ele deixa? Um legado de expulsão das pessoas, de segregação, de gentrificação, né? E no caso do nosso país, corrupção. Exato. Né? Sempre bom lembrar e ressaltar. E eu sou de um estado, chama Pernambuco, você deve saber. Inclusive, já eu vou colocar aqui uma referência bem bacana em relação a esse tema. E nesse período eu estava em Pernambuco e eu vi uma mudança muito forte na mobilidade urbana, porque a gente saiu de ônibus comuns, né, transporte coletivo comum, para BRTs. E aí foi uma construção desenfreada, acelerada. E ao invés disso melhorar para a população, causou muitos problemas, eu lembro na época, porque ao subir as plataformas de BRT, muitas pessoas tiveram que pegar ônibus em outro lugar, então isso afastou elas do lugar onde elas moravam para a parada de ônibus, por exemplo, e o lugar ficou completamente parado, alagado, com muito problema de locomoção, de ir e vir, pensando somente na Copa, e não na vida das pessoas como um todo, né? E se vocês me perguntarem como está hoje, está uma situação, assim, deplorável, depredado, enfim, muito triste. Até hoje tem estádios que estão parados, né? O Raoni estava falando sobre essa questão das cidades inteligentes e eu estava lembrando aqui de uma coisa interessante. Se você tem costume de passear em locais que tem bastante árvores, tá? Somente em parques você sente um conforto térmico bem interessante, né? Se você de olho fechado, se você entrar numa mata, você fala, eu acabei de entrar numa mata. E isso acontece, gente, exatamente por causa, mais uma vez, da água, tá? Então, quando a gente fala de cidades, olha a importância da água, né? A gente está querendo trocar áreas concretadas por áreas alagadas, como eu já tinha falado, e a questão urbana, e o que é que tem a ver com a água, por exemplo, nessas questões de parques arborizados? É porque as folhas, elas estão liberando água por evaporação, tá? Então, quando você tem uma floresta muito densa, por exemplo, boa parte da chuva que cai ali é exatamente da evaporação das próprias folhas. Então, quando você entra numa região que tem bastante árvores ali, um parque, você tem esse conforto por causa da umidade relativa do ar naquele local que está bem elevado, tá? E essa umidade relativa ela é interessante. Então, veja, a importância da gente criar em grandes centros urbanos esses parques arborizados para criar esse conforto. Deixa eu citar um número para ilustrar isso. Londres chegou em um estudo a ter uma variação de centro-periferia, ou seja, a variação térmica da periferia de Londres, de uma área onde devia haver terreno baldio, mais áreas abertas e tal, para as áreas centrais de Londres, uma variação de 7,5 graus. É muita coisa. Você imagina? Muita, É um absurdo. Coisa, você literalmente não consegue usar a mesma roupa. Uma pessoa que mora na periferia e que trabalha no centro, ao longo desse deslocamento, ela tem que trocar de roupa. Porque uma variação de 7,5 graus, ela não vai conseguir usar a mesma roupa, né? Ela precisa trocar, né? Não à toa, você vê muitas pessoas usando camadas, né? Você tem casaco, cachecol, camadas sobrepostas, porque elas podem ser removidas nesse deslocamento para os centros mais quentes. O que foi feito, hein? Nesse estado. Londres saiu com uma solução, inclusive, que versa bastante sobre cidades inteligentes para reduzir esse problema, né? Não sei dizer exatamente quanto é que está esse valor de variação hoje, mas ela reduziu dramaticamente. Primeiro, porque foram revitalizadas as áreas verdes, adensamento de árvores e etc. Sim. E principalmente por conta de uma tecnologia que eles implementaram, que foi o asfalto poroso. A ideia é que eles têm um asfalto feito de materiais reciclados, que a base dele, inclusive, é pneu, que eu acho que deve ser um dos lixos que mais deve ter no mundo. Borracha, né? A borracha de pneu trabalhada no material novo e que cria uma camada de asfalto que, bom, sendo feito de borracha já tem essa característica de não trocar tão fácil a temperatura, e mais do que isso, ela é porosa, ou seja, choveu, e Londres é um lugar onde chove razoavelmente bem, a água penetra ao solo e fica guardada ali. Então você tem uma camada de água dentro do solo, que vai fazer com que essa temperatura abrace uma variação térmica muito menor e, consequentemente, a ilha de calor muito menor. Interessante. E a borracha também, como você tinha falado, ela também é um mal quando está de calor. Então isso vai acontecer de fato. Sim, eu tô pensando nisso também como uma proposta de intervenção, né, para a redação, se o tema vir a ser esse, é bem bacana. Eu também vou trazer outra referência para você.
tinha dito há pouco que eu sou pernambucana, e Chico Science brilha quando ele traz na música A Cidade uma crítica sobre o planejamento urbano. A gente não consegue colocar aqui, mas eu vou botar um trechinho. É só um pedacinho, mas você pode pesquisar aí. É uma música que descreve o cenário caótico das periferias, principalmente na cidade de Recife, enfim, falta de acesso aos serviços básicos. E você pode colocar na sua redação, ou pode vir a cair na prova. Chico Science já apareceu na prova do Enem diversas vezes e é uma ótima referência para você carregar também para a vida. Eu acho que a gente precisa passar esse refrão. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. É uma crítica ferrenha à forma como as nossas cidades, infelizmente, viraram espaços de ampliação das desigualdades sociais. Espaços que deveriam ser espaços de vivência, de convergência, de reprodução, e que, infelizmente, viraram espaços de cada vez mais distanciamento, rompimento, segregação. Infelizmente. Se o cara emendar essa música de Chico Science com Cidadão, Zé Ramalho, é que na verdade a composição não é dele, mas ele cantou que também é uma crítica social, né? Veja que o cara vai construir uma igreja, um prédio, que ele mesmo construiu aquilo ali, ele em tese é proibido de entrar, né? A escola que ele construiu, a filha dele não vai conseguir estudar naquela escola. Então, junta essas duas aí que você vai ter uma base bem forte. Eu tenho só mais uma, que é livro Quarto de Despejo, que eu depois escrevi aqui, da Carolina Maria de Jesus. Né? É um diário real, gente, de uma mulher negra, catadora de papel e moradora da favela em São Paulo nos anos 50. E aí a história é triste, fantástica, importante para a gente ver a partir dessa ótica e também com certeza deve cair na prova para redação, português, literatura, mas você também pode levar para a sua prova de redação. Gente, como é que pode cair esse assunto em geografia, em física? Eu sei que a gente já permeou aqui, mas de forma mais concisa. Fique atento, porque muito do que o Breno falou hoje pode estar na prova do dia 1 e pode estar na prova do dia 2. Aqui né? é bola trocada. Aqui. Essa fronteira não é muito clara quando a gente fala de ilha de calor, de inversão térmica. Mas eu diria que, com certeza, gentrificação, especulação imobiliária são termos que já apareceram e que podem voltar a aparecer na sua prova. Então você tem que estar ligadinho nas dicas que a gente passou aqui hoje. Eu só queria que reforçasse, Raoni, gentrificação de forma bem rápida o conceito. De novo, de forma rápida, a gentrificação é um processo de valorização dos espaços que culmina na expulsão das pessoas. Então você valoriza o espaço, constrói praças, serviços, e isso acaba expulsando as pessoas, porque elas eventualmente não conseguem mais pagar o preço daquele lugar. E especulação imobiliária? A especulação imobiliária é o uso que se dá ao imóvel não com a função de construir para morar, mas construir para vender, para lucrar. Quando você tem esse objetivo, obviamente o preço dos imóveis tende a subir. Claro e direto. Física. Eu estava brincando aqui, se a gente física e geografia fossem no mesmo dia e caísse, por exemplo, uma questão de inversão térmica, a gente iria brigar pela questão. Porque eu vivo brigando com o pessoal da biologia, com o pessoal da química, dizendo, ó, essa aqui é minha, essa aqui é tua. Então a gente falou de conceitos muito importantes aqui, gente, principalmente essa questão do calor específico de substâncias, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, das ilhas de calor, desse aquecimento maior nas áreas urbanas, tem muito a ver com essa questão de materiais que esquentam mais rápido ou esquentam mais lentamente, tá? Então fique atento, porque isso tem muito a ver com o conceito de calor específico, que é uma constantezinha que cada substância tem a sua. E aí, claro, tá? Fica atento para isso. Já falei algumas vezes aqui nesse episódio, mas vou repetir para ficar claro. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais ela demora para esquentar. Quanto menor, mais rápido ela esquenta. Então, por exemplo, quando a gente falou aqui de água e concreto, água, maior calor específico, demora para esquentar. Concreto, baixo calor específico, esquenta mais rápido, claro, comparando para uma mesma intensidade de calor chegando ali, nesses dois materiais. Gente, que show, né? A gente passou por vários conceitos, muito obrigada por trazerem conceitos importantes e fazer uma reflexão bem bacana, porque é um assunto que merece reflexão. Bateu aí, então manda sua reflexão para a gente também, você está aqui no chat? Diz aí o que, é que você achou. E claro, se você perdeu algum pedacinho, algum trecho do nosso podcast, vai lá no Spotify, Deezer, procura Estudo Play Talks. Vai ser ótimo saber que você está ouvindo daí e se preparando para a prova e para a vida. Ei, cheiro grande. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Fala, pessoal. Eu vim trazer para você uma super biodica referente à genética mendeliana. Um assunto que caiu ano passado e pode cair mais uma vez? Sim.
E quando a gente fala de genética mendeliana, duas coisinhas são importantes. A gente conheceu o que seria uma herança autossômica e uma herança sexual. Quando eu falo de uma herança autossômica, seria uma herança que não está relacionada ao sexo. Então ela vai acontecer igual proporção para homens e mulheres, sem nenhuma diferença. Agora, quando a herança ela é sexual, aí existe uma diferença, tá? Ela pode acontecer mais em homens ou mais em mulheres, depende se ela vai ser dominante ou recessiva, ou ela pode aparecer, inclusive, exclusivamente no sexo masculino. Mas calma, depois eu trago essa dica para você, porque agora a gente vai falar de heranças autossômicas, tá? Mas olha para cá. O que eu tenho aqui vai ser uma representação de alguma característica ao longo das gerações. E a gente tem aqui a nossa primeira geração, segunda geração e, terceira geração, tá? E sempre que eu trabalho com esse quadradinho, eu me refiro ao sexo masculino. Já a bolinha, eu me refiro, portanto, ao sexo feminino, tá? A mesma lógica é lá. Aqui nós temos um casal, sexo masculino, sexo feminino, e eu percebo então que esse casal tem uma criança que pertence, portanto, ao sexo masculino. Tudo bem? Olha para cá. Esse casal tem duas crianças, um menino e uma menina. Essa moça, portanto, casou com um cara, tá? E eles estão esperando uma criança. E eu quero saber então qual seria a possibilidade dessa herança se manifestar. Calma que você vai entender. Primeiro olha para cá. Na sua opinião, essa herança, essa daqui, ela tem uma característica dominante ou recessiva? E essa, ela é dominante ou ela é recessiva? O que eu vou te mostrar aqui agora, faça sempre. Sempre que você encontrar pais iguais gerando prole oposta, pais iguais gerando prole oposta, os pais devem ser heterozigotos. Então, a característica oposta automaticamente vai ser uma característica recessiva, tudo bem? Considerando, por exemplo, que esse camarada é um indivíduo heterozigoto, qual seria a possibilidade dessa criança ser do sexo masculino e manifestar essa mesma herança, tá? Ou seja, uma herança recessiva igual a sua mãezinha. Muito simples. Fazendo esse cruzamento, azão, azinho com azinho, azinho, eu sei que seria então 50% para vir com características dominantes e 50% para vir com características recessivas. Então, para vir com característica recessiva é de meio, desculpa aqui, tá? Meio, E como eu pedi sexo masculino, meio também, ou seja, 1/4. Mó fácil. E só para finalizar, olha para cá, mais uma vez, pais iguais, prole oposta, pais iguais, prole oposta, os pais devem ser, portanto, heterozigotos. E já a característica oposta deve ser uma característica recessiva, então tomem cuidado. Nem sempre os pintados são recessivos. Você tem que observar muito bem a questão. Espero que você tenha entendido e foi um grande prazer estar com você em mais uma dica. Fala, meus amores, dica rápida para vocês, então já separa aí o conteúdo para anotar e não perder para a sua prova. Um dos tópicos de ciências humanas mais cobrados é a mistura da idade moderna com a idade contemporânea. Como é que os valores de um período histórico apareceram em outra etapa da história? Valores iluministas, valores comerciais e valores burgueses. A dica para vocês: geralmente as respostas puxam para um mesmo lado. Tudo puxa para o iluminismo, puxa para o renascimento e puxa para as crises medievais lá no fim da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, após as cruzadas, expansões comerciais e a queda do sistema feudal. Quando você for ler as questões, uma dica muito prática pra gente é começar primeiro pelo comando. Lê o comando da pergunta, dá uma leve olhada nos itens e aí depois você olha para o texto. Quando você vê o comando da pergunta, tu já sabe o que é que você vai procurar no texto. E quando o assunto é idade moderna e idade contemporânea, tanto em filosofia como história ou contextos geográficos, você já consegue olhar para o texto com uma visão mais específica e muitas vezes mais técnica. A nossa prova do Enem não é uma prova só de saber conteúdo, é uma prova também de saber estratégia. Se organiza para treinar durante os simulados aqui do Estudo Play, para que você possa aprendendo etapa por etapa a como fazer isso dentro da margem do tempo, acertando bastante. Te vejo na próxima dica, ó. Beijo para vocês. Olá pessoal, eu sou a professora Rafaela Vasconcelos e a dica de hoje é sobre mediana. Já passou por aquelas questões que tratam sobre agrupamento de informações? Você tem uma tabela ou um gráfico e você tem que descobrir qual é a mediana. Aqui vai a dica, tá? Se a quantidade de termos for ímpar, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o número de referência, vai adicionar mais um e vai dividir esse resultado por 2. Professora, traduza. Vamos supor, eu quero a mediana de 1 a 5. O que é que eu faço? 5 é um número ímpar, mais 1, 6. Vou pegar esse valor e vou dividir por 2.
3. 3 vai ser o termo mediano. Rafa, então o resultado é 3? Entre 1 e 5? Sim. Mas na quantidade de termos, lembra que você vai tratar como uma ordem. Então é o terceiro termo. E se a quantidade de termos for par? Se a quantidade for par, você divide por 2 e você vai buscar o próximo. Exemplo, se a quantidade for 6. 6 dividido por 2, 3. Quem é o próximo? 4. Então quer dizer que o termo mediano vai ser entre o terceiro e o quarto termo, certo? Isso funciona sempre que você tem uma tabela ou um gráfico de frequência e facilita demais a sua resolução. Para mais dicas, continua seguindo a gente por aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a dica de hoje é sobre leitura. Vocês sabem que a prova do Enem, a prova de linguagem, é uma prova que exige muito dos alunos esse nível de concentração a partir das leituras que vocês vão fazer. Alguns desses textos são muito complexos. Outros textos vão deixar marcas que vai favorecer a vocês na hora do resultado da alternativa, da escolha da alternativa correta que vocês vão fazer. Fiquem sempre atentos para as referências bibliográficas, que aparecem sempre no canto inferior direito de cada texto. Mas o que é a importância da leitura e por que a importância da leitura, principalmente nessas provas? O filósofo René Descartes nos diz: a leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Ler é buscar referência, referência histórica, referência cultural, referência biográfica. Esses elementos, eles não estão propriamente dentro do texto, eles estão fora do texto. E quando vocês encontram essas marcas, né, que são deixadas propositalmente por esses artistas, vocês conseguem acessar o plano discursivo desses textos, né? O debate que esses artistas vão trazer, tão comprometidos com a história do Brasil. Por isso que quando a gente lê um autor, a gente lê necessariamente um mundo, a gente lê necessariamente uma época, a gente lê necessariamente uma cultura. Paulo Freire nos afirma: a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Fiquem atentos.